Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sei que horas vocês vão ver o vídeo dessa aula. Como prometido, estou gravando a aula aqui referente ao conteúdo de sexta-feira, que foi Jogo do Brasil. Não ganhou dessa vez, mas está classificado para as oitavas. E vamos ao que interessa, que é o conteúdo. Nós paramos falando de frango de corte, correto? Então, hoje a gente vai dar continuidade falando de ave de postura. Né? Deixa eu ir aqui para a apresentação. Pronto. Compartilhar aqui com vocês. Prontinho. A gente parou aqui, né? Falando da exigência e tudo, da evolução do frango. Agora vamos falar aqui, toda vez eu mexo nessa produção, ele fica assim. Vamos falar falando de corte, agora vamos falar da parte de postura, correto? Vou aumentar aqui o meu volume. Vamos tirar o vídeo e vamos para a apresentação. Então, a parte de poedeira, na de frango de corte, a gente tem inicial, crescimento, final. Aqui a gente tem cria, recria e produção de ovos. São as fases, né, da criação comercial de poedeiras. Então, quanto dura cada uma? A fase de cria é de 1 a 6 semanas. A fase de recria, de 7 a 18 semanas. E a fase de produção, né, de 19 ou 18 até 20, até 80 semanas. Então, vocês verem que é um sistema mais longo, né, do que o do frango de corte. O ciclo é bem longo. Então, as atividades de manejo também são maiores, né? Nós vamos falar aqui do sistema comercial e do sistema tradicional, que é o sistema comercial criação em gaiolas, mas tem outros também. Elas podem ser usadas nessas gaiolas ou pode ser no barracão fora da gaiola, que a gente chama de criação em piso, com ninhos para a colocação dos ovos. Então, quais são os manejos necessários para a produção de ovos? Primeiro, a gente tem que criar, por isso tem o nome, né, da fase cria e recria, essas aves até ela começar a fase de postura, para ela produzir ovos. Então, esse manejo de criação vai incluir a parte sanitária, que são as vacinas, né, o controle sanitário do ambiente, a parte de ambiente, que tem o controle de temperatura, umidade, ventilação, luz, a alimentação, que é o manejo da ração, comedouros, bebedouros, tudo entra na parte de alimentação. E ainda o manejo das aves propriamente dito, que é o acompanhamento do crescimento, verificar se estão crescendo conforme o esperado, alguns manejos próprios das aves, como vacinação, debicagem, corte dos bicos aí para não ter canibalismo. Fase de cria e recria. A ideia é o quê? Fazer essas aves crescerem de forma saudável, de forma mais uniforme, né? Todas iguais, e o mais rápido possível dentro da cronologia, né? Da fisiologia da ave, para chegar no ponto de começar a produzir ovos. Então, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que entender alguns critérios desse tipo de criação. É muito comum você chegar no supermercado e ter esses dois tipos de produtos, o ovo branco e o ovo marrom, né? Brown e white, white e brown. Aí tem a pergunta, qual a diferença? Qual a diferença do ovo branco para o ovo marrom? Se esses ovos forem de granja, deixa eu ver aqui se tem um marcador aqui, gente. Sim, um marcador.
Vamos fazer para produzir cada tipo. Esse não tem um marcadorzinho, não? Voltou, não tem, não. Que bosta. Antes tinha um marcadorzinho que eu riscava aqui em cima, mas vamos lá. Qual a diferença? Como fazer para produzir cada tipo de ovo desse? O branco e o marrom comercial que você encontra lá no supermercado, a única diferença dele é a casca do ovo. Por dentro ele é tudo igual. São todos dois ovos de granja. O que acontece? Muita gente associa a cor marrom a um ovo caipira e a um ovo mais nutritivo. E por isso, esse ovo marrom é mais caro no comércio, né? Mas é uma questão de cultural e questão de mercado, costume de mercado. Mas se não tiver específico na embalagem que é um ovo caipira, ele não é caipira, ele é um ovo de granja normal. A diferença é de casca marrom. Qual a diferença? É genética. Tem a ave para produzir o ovo branco e a ave para produzir o ovo marrom. Então, como eu vou produzir cada tipo desse? Escolher a linhagem de ovo branco e a linhagem de ovo marrom. A fase de produção no sistema tradicional, né, industrial, é do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem. Isso aqui chama-se uma bateria de gaiolas. Então, a gente pode ver aqui, ó, lá embaixo, eu estou passando o mouse aqui, é o primeiro piso, aí aqui tem um segundo e um terceiro. Se a gente olhar aqui no canto da foto, vai ver que ainda tem um quarto. Ou seja, 4 níveis, 4 pisos, um em cima do outro. Então, cada piso desse vai ter um conjunto de gaiolas, esses são bem bonitinhos, com a divisão aqui de tela na frente, né? E PVC aqui entre uma e outras. Além da gaiola, né? Onde tem a galinha, ficou o quê? Essa calha aqui na frente, que muitos estão com a cabeça aqui para baixo, onde tem a ração, tem a gaiola, tem a calha que passa em frente toda essa aqui, ó. Todo o nível dela vai ter a calha do início até o fim, passando a ração. Tem, além disso, um piso vazado que o ovo cai, desce, ele é meio inclinadinho, escorre para cá. Aqui onde o ovo está, vocês podem ver que tem parecido uma fita embaixo, que é uma esteira que vai puxar esse ovo lá para o final, e ele já vai para a parte de ambiente de processamento dos ovos. Além disso, né, tem um bebedouro. Aqui nessa foto não mostra, né, mas provavelmente é um nipple que está passando aqui por dentro da gaiola para eles beber. Pode ter tipo calha também, mas hoje não, é mais tipo nipple mesmo. Ok? E essa galinha de granja comercial aí, que é a branquinha mais conhecida aí, mais tradicional, para o ovo de granja. Esse ovo, eu esqueci de colocar nessa aula, mas depois eu mando para vocês, ele tem uma classificação, que é industrial, pequeno, médio, grande, junto, né, de acordo com o peso do ovo. Então, na fase de produção, os principais manejos são programa de iluminação, porque esse programa ele começa desde a fase de recria, para não acelerar a produção de ovos, para não desgastar o aparelho reprodutor dessa matriz, porque ele que vai produzir o ovo e ele tem que ter o amadurecimento no momento correto. Se ela já tiver com corpo suficiente para isso, se eu mudar o programa, se eu posso antecipar isso um pouco com um programa de iluminação, ou posso retardar também com esse programa de iluminação. A gente tem que ficar de olho nesse programa. O programa de muda forçada, que é estimular a troca de penas para ela ter mais um período ainda produzindo ovos. O programa de alimentação, que vem desde lá do início, da cria, recria, e também mantém-se o programa que vai alterando o tipo de ração, né? Na fase de produção de ovos. E o manejo de ovos comerciais, que é a coleta e o processamento dos ovos. Os galpões, né? Então, a gente tem essas 3 fases: cria, recria e postura. Então, tem o galpão de pinteiro, que vai ficar aí até as 6 semanas. Depois de recria, que muitas vezes é feito do mesmo galpão, já faz essas 2 fases, hoje em dia tem muito comum. E passa para o galpão de postura. Aqui, normalmente, sempre tem essa transferência de quando acaba a recria para de postura. Por quê? Porque muda a densidade de quantidade de aves por gaiola. Aqui, como são menores, cabe mais. E aqui, como são maiores na postura, são menos.
Então, faz essa mudança. Além disso, o galpão de postura ele tem toda a estrutura nas gaiolas para a coleta de ovos, que no de cria e recria não tem. Então, sempre faz essa transferência de um galpão para outro, essa mudança para a fase de postura. Perdão. Aqui são um esqueminha de possíveis esquemas de criação. Você pode começar em piso, fazer todas as 3 fases, cria, recria e postura no piso. Pode fazer cria, recria no piso e a postura na gaiola. Pode fazer cria no piso, a recria e a postura na gaiola. Pode fazer todas as fases na gaiola. Ok? Aqui são exemplos disso. Cria aqui em cima. Eu falei, a ave, quando é jovem, ela precisa de um fornecimento de calor, porque ela sofre com frio, tem pouca massa corporal, tem pouco calor corporal, então ela sofre com frio. Então, você vai ter que fornecer uma fonte de calor, que tem uma luz para isso. Aí, depois ela está na recria, já estão franguinhos aqui, como vocês veem. E aí, ela chega na fase de postura. Na fase de postura, a gente... Aqui tem algumas dimensões bem tradicionais, mas hoje em dia já não usa tanto isso aqui. Deixa eu só ver aqui se teve algum vídeo. O computador dando um aviso aqui se eu ainda estou aqui na gravação. Vamos lá. No galpão de postura, né? A gaiola aqui de meio por 0,45 metros. Um de água na gaiola de 6 a 7, dependendo da linhagem, né? Mas nunca extrapolar muito além disso. Densidade 430 a 455 centímetros quadrados por ave. Bebedouros, 1 nipo para cada 6 aves, ou seja, 1 nipo para cada gaiola. Comedor, se for linear, igual que a gente viu, que é o mais tradicional, de 7 a 10 centímetros por ave. A gaiola aqui eu vou mostrar 2 das mais simples até você mostrar as tecnicadas. A gente já viu uma delas ali, né? Então, são complementadas com comedouros lineares, bebedouros tipo caia, que é essa daqui, ó. Então, tem um comedouro, um bebedouro. Possui um piso inclinado para retirada dos ovos, que é aqui embaixo. Isso é o basicão, mas que você pode comprar, tem uns até para criação caseiras, assim, que são tipo um armáriozinho com vários dessas aqui, umas 3, 4 níveis dessas gaiolas aqui. E tem aqui do outro lado, a gente já vê uma que é em forma de pirâmide, né? Uma mais acima e mais do lado que a outra, aqui de baixo, aí o outro acima, mais afastadinho, o outro aqui também acima, mais afastado. Aí do outro lado também, do mesmo jeito. E aí elas se encontram aqui em cima, sobra o espaço aqui por baixo, né? Essa parte aqui amarela com essa tubulação é a água, né? Vai passar aqui uma tubulação com bebedouro para cada um. Esse bebedouro regula aqui a altura dele também, para ficar ajustando aqui de acordo com a altura da ave. E tem um comedouro aqui em cada uma delas, né? Que é o sistema piramidal, que ela fica uma em cima da outra, em conjuntos dispostos, que lembra uma pirâmide, né? Na base mais larga e mais estreita em cima. E aqui são as gaiolas mais modernas no sistema industrial, né? Que é o sistema piramidal, mas vertical. É uma bem em cima da outra, não fica meio afastado. Então, é uma bem na vertical em cima da outra. Você tem os afastamentos. Aqui a gente pode ver, semelhante que eu descrevi anteriormente, as divisões de uma gaiola para outra aqui de PVC, a gradezinha aqui na frente, permitindo o acesso do pescoço da galinha aqui para fora, para a alimentação. O bebedouro fica ali e a coleta de ovos aqui na fitinha aqui. Deixa eu ver que esse aqui não tem ovos ainda, né? Aqui já tem no de cima, aqui já tem um ovo. Galpão totalmente fechado, com controle de iluminação artificial, né? Controle de ambiente aqui tem que ser rigoroso, né? Quando falo de controle de ambiente, estou falando de controle de temperatura, umidade, iluminação, ventilação, tudo para permitir o maior bem-estar possível dessas aves. Então, esse sistema ali da gaiola é o sistema que a gente chama de convencional ou industrial. Além desse, tem uns sistemas que são chamados de alternativos. Por que existe eles? Porque existe um debate importante sobre a questão do bem-estar animal, né, que fala que essas aves aqui ficam restritas do seu comportamento natural porque estão num ambiente muito confinado, muito apertado, né?
Então, tem tem uma vertente de muitas empresas que preferem produtos de aves que não são criados daquela forma, né, nas gaiolas. E aí, quais são os alternativos? São os sistemas que eu vou falar para vocês aqui. Tem a criação. Esses sistemas todos, eles são livres de gaiola, né? As aves não vão ser criadas em gaiolas. Tem criação em cage free, criação em free range, a produção orgânica e produção do sistema caipira ou sistema colonial. O que é a criação cage free? É a livre de gaiolas, né? Então ele não está na gaiola. E ele vai ficar, mas ele vai ficar no barracão, com cama ou sem cama, e colocar os ninhos para essa ave colocar os ovos dentro dos ninhos. E a criação free range vai ser muito semelhante a ela, no nível de gaiolas também. Vai ter os ninhos também, só que com a diferença de uma para outra aqui é que nessa free range vai ter o quê? Acesso a piquetes. Então, vai ter o barracão, mas vai ter os piquetes para ele lá andar um pouco, ter uma área livre maior e aí voltar para a área do barracão que fica à noite no galpão. A produção orgânica e a caipira convencional, colonial ou convencional, ou sistema caipira ou colonial, são muito parecidos. Qual a diferença? A principal diferença entre eles vai ser o tipo de ração. O sistema caipira ele é muito parecido com essa criação free range, vai ter piquetes para andar, espaço, tudo, mas normalmente esse sistema aqui ele é um semi-intensivo, né? Esse aqui já o free range é intensivo. Esse aqui é semi-intensivo ou extensivo, o caipira, né? E aí fica solto, as aves mesmo retornam sozinhas para os puleiros, tudo. E o orgânico, ele tem o pressuposto que não pode usar nenhuma alimentação, como é que o povo fala aqui, gente? Com produto químico externo fora. Por exemplo, na ração, eu vou usar uma ureia. Ureia é um produto natural, uma fonte de nitrogênio não proteico. É sintético, não é um produto produzido na indústria. Então, já não pode ser considerado produção orgânica, porque a ração não é uma ração 100% natural. Aqui na produção orgânica, logo que no Brasil tem legislação e órgãos certificadores que dão certificado de produção de cada um desses sistemas, né? E aí garante um nível de preço diferente para os ovos também, né? Então, no sistema orgânico, as aves têm toda a questão do bem-estar, que já tem nos outros. A diferença é que a alimentação não vai ser aquela ração industrializada, vai ser uma ração, como o termo fala, né? Orgânica. E tem uma certificação, né? Uma inspeção que vai garantir que esses procedimentos foram todos cumpridos. Aqui a gente tem uma figura que mostra um pouco desse sistema, né? O sistema cage free, que é o livre de gaiolas, mas ele não está dentro do barracão ainda, do galpão de criação. Tem alimentadores, os ventiladores, tem os puleiros e tem os ninhos também. E a ave vai colocar os ovos no ninho, mas ela não tem acesso a... Ele tem um espaço maior, né, do que a gaiola para se movimentar, mas ele não tem acesso aos piquetes. E aqui é o sistema free range. O galpão está aqui, as aves são criadas aqui e tem acesso aos piquetes para ter um espaço maior para a área de pastagem, né? Para expressar seu comportamento natural. Então, esse ninhos, ele varia muito. Aqui eu coloquei uma foto de ninho de madeira, né? Com forro aqui de palha, cama de feno. Normalmente, os ninhos, você vai colocar alguns puleiros para facilitar o acesso da ave até o ninho. Aqui de 45 a 50 centímetros acima do piso. Um ninho para cada 4 aves. Então, o tamanho do ninho 31 por 31 por 31 centímetros. O material da cama, ele pode ser, como vocês veem aqui na foto, né?
um feno ou uma palhada aqui. É um material que absorva a umidade, pode ser, a gente usa raspa de madeira também, material que absorva a umidade e evite do ovo sujar também, né? Esse ovo tem que ser colocado com frequência e evitar, principalmente, que ele quebre e aí suje muito o ninho, aí tem que trocar o material. Tem os ninhos industriais, assim, ó, galvanizado, como a gente pode ver aqui, com os puleiros aqui, ó, 2 andares, para você sair embaixo e em cima. Aqui é uma linhagem para a criação de ovos de granja mesmo, só que é no ninho. Deve ser inclinado para evitar da ave ficar subindo aqui, ficar pousando aqui em cima e querer colocar ovo em cima. Aqui é o material com cama, com alimentador tipo calha, o bebedor tipo nipo, e o material ou piso, né, com cama forrando o piso aí. Os ninhos de madeira, como falei aqui, esse aqui já a cama de raspa de madeira. Tem os de metal industrial para comprar, tem os improvisados, né? Tem de todas as formas aí, os tipos de ninho. Os comedores, já falei bastante dele aí, mas podem ser, dependendo do sistema de produção, pode ser improvisado, com madeira ou de alumínio. Esse de alumínio tem formato hexagonal, com 8 centímetros no fundo. A ração, naqueles ninhos que ficam lá na gaiola, o ideal é fornecer 3 vezes ao dia, não colocando mais de 1/4 da capacidade do comedor. Por quê? Porque muito cheio, a vai bicando e aí vai derrubando, desperdiçando ração, jogando ração fora. Sempre acima da calha de água, quando houver. Calha de água, que hoje em dia quase não usa mais, é só água. Para a gente concluir essa parte, falar dos programas de alimentação, né? Então, vai ter um programa para cada fase dessa: cria, recria e postura. Quantas rações a gente usa em cada um depende do bolso e do nível de tecnificação que você vai usar na granja. Por exemplo, a gente pode ser usado as seguintes rações na fase de cria e recria: pré-inicial, inicial, crescimento 1, crescimento 2 e pré-postura. Então, só que nós usamos 5 tipos de rações diferentes. Quando usa cada uma delas? De 0 a 2 semanas de idade, de 3 a 6 semanas, de 7 a 9 semanas, crescimento 2 de 10 a 15 semanas e a pré-postura de 16 a 18 semanas. Depois, na fase de postura, a gente pode usar mais 3 ou mais 2, dependendo da demanda ou do nível de produção da granja. Então, por que a gente usa mais rações ou menos rações? A exigência da ave ela vai mudando praticamente a cada dia, né? Então, o ideal seria o maior número de rações, mas às vezes ficam inviável por questão de mão de obra e questão de custo de produção. Quanto mais rações, maior o custo de produção, né? Mas se você tem a própria fábrica de ração lá, é questão de só você ajustar o balanceamento da ração, não vai mudar muito o custo nem a mão de obra, então fica mais dá para implantar um número maior, porque ajusta melhor com a necessidade do animal, né? Cada fase dessa, então, pré-inicial 2 semanas, né? Então, 2 semanas de idade, ele tem uma exigência de uma quantidade X de energia, de proteína, cálcio, fósforo, e aí com 5 semanas já é totalmente diferente, já 5 semanas já está quase com 2 meses, né? Então já é completamente diferente. Aí já lá no crescimento, 10 semanas, 10 semanas é completamente diferente da inicial. Aí você não está com 2 meses e meio, já com 15, já está com mais de 3 semanas, ou 3 meses. Então, a ave já está jovem, já está um nível de crescimento diferente. Aí, pré-postura já começa a mudar, pensando mais nos minerais que vai depositar lá e nutrientes que vão depositar no ovo, né? Não só minerais, mas é porque questão do cada ovo tem que ter uma casca e cada casca vai uma demanda grande de mineral. Então, vai mudando bastante. E aí, na fase de produção, pode ser usado 2 tipos de ração para granjas menores e 3 para granjas maiores, né? Então, o que a gente está mudando delas aqui, ó, se a gente for prestar atenção? Postura 1, 17,5% a 19% de proteína, uma alta porcentagem de proteína para uma ração, 2.780 a 2.940 quilocalorias por quilograma de energia metabolizada, quantidade de energia na ração. A outra aqui, ó, 16 para 17, quase a mesma coisa de proteína e energia, praticamente a mesma coisa, diminui um pouco, porque a energia no valor máximo, né? E a terceira, já um pouco menor ainda,
de proteína. Começou com 17,5 e 19, agora 16 e 16,5. Por que está diminuindo na postura? Porque no começo aqui vai estar no pico de produção, ou seja, não está produzindo mais, está exigindo mais da água. Essa terceira que você já vai usar no final do ciclo de postura, ou seja, quando ela já está diminuindo a produção, já para encerrar. E aí você bota uma ração com menos proteína. Como escolher quantas rações utilizar? Depende do nível tecnológico da granja. Se quiser ajustar bem certinho mesmo, pode até botar mais. 4 tipos de ração de postura. Botar uma pré-pico, uma no pico de produção, que em tese essas duas vão ser as com mais concentração de nutrientes. Aí depois vem uma de postura pós-pico 1, postura pós-pico 2, que seriam equivalente a essas duas últimas aqui, que seria um nível de nutrientes um pouco mais baixo, que passou para a fase de maior produção. Por que eu falo isso? Porque essa fase de produção ela vai de 18 semanas até 80, se você fizer a muda forçada, ou até 60, 70. Então, são um período muito longo. Né? Se você fizer até 80, menos 18, né? Vai dar menos 20, dá 60 em 62 semanas. Então, um período muito longo, dá para você fazer bastante ajuste na alimentação. Também é muito comum utilizar 2 tipos. Quem quiser fazer mais basicona, não gastar muito, faz a pré-pico e a de pico, que é pré-pico é de primeiro ovo até 50% de postura e a do pico é de 50% de postura até o pico de postura. Como eu falei, pode ainda fazer essa aqui mais aquelas outras 3. Então, você usaria 5 só na fase de produção. Que seriam essas pré-picos, né? Então, do primeiro ovo, como a gente disse que começou a pingar, ou seja, apareceu os primeiros ovos ali, as primeiras galinhas estão começando a pôr ovo, até 50% de postura, ou seja, você tem lá, por exemplo, 100 galinhas, 50, vai estar coletando por dia 50 ovos, ou seja, metade delas estão produzindo um ovo por dia praticamente. Aí até você atingir um pico de postura. Quando é que eu atingo um pico de postura? Quando você chega próximo de 100%. O que é isso? Você está ali com 95%, 97% de postura. Quer dizer que de todas as galinhas, quase todas estão pondo um ovo por dia. Então, de cada 100, você vai ter 97, 95 ovos todo dia que está recolhendo. Aí nós atingimos o pico de postura. Ou seja, no momento que você está produzindo mais ovos pela quantidade de aves alojadas. E aí você tem que ter uma ração, né, de acordo com essa demanda nutricional dessas aves. E aí, para resumir, a gente tem um quadro aqui que resume a inicial, a recria, pré-postura e postura. Aqui nesse seria bem básico, com 1, 2, 3, 4, 5 rações, né, para como todas as fases. Principais diferenças nela, ó, quantidade de energia, quilocaloria por quilograma de ração, de energia metabolizável, né? 2.850, 2.900, 2.900, 2.900. Pouca variação. Proteína, 18, 16, 15, 17, 18. Estão vendo? Quando o animal é jovem, o nível de proteína é alto, ele vai envelhecendo, já acumulou muita massa muscular, o nível de proteína diminui. Até aqui, ó. Aí depois ele aumenta de novo. Por que aumenta? Porque aqui o animal chegou, já cresceu o seu corpo todo aqui, agora ele começa a produzir ovos. Aí vai aumenta de novo, porque não é só para ganhar massa no corpo, mas para manter essa massa corporal e ainda produzir a proteína do ovo. Então, aumenta. Né? Então, aumenta aqui, ó, pré-postura, aumenta mais ainda na postura. Cálcio, a gente vai ver, 0,9, 0,8, 0,8 e 2 no pré-postura. Olha o tanto que aumentou, de 0,8 para 2 no pré-postura e de 2 para 3,25% na fase de postura. Então, aumenta bastante. Dos minerais é o que mais aumenta na ração para a fase de postura. Por quê? Porque todo ovo precisa de uma casca e gasta muito cálcio na casca do ovo. Né? O mineral responsável por essa solidificação da casca. Sem grandes mistérios. Ok? Para concluir essa parte de aves de postura, eu deixei um esqueminha aqui que mostra um pouco da importância da avicultura na economia como um todo, né? Então, aqui fala de mercado interno e externo, né? O Brasil produz muito para o mercado externo e também para o mercado interno.
Então, essa é uma atividade que vai gerando emprego aí desde o sistema de produção, que é lá na parte das fazendas, nas criações, aí entra a parte da indústria, processamento, transporte, como estou vendo aqui, ó, processamento, transporte. Aqui tem um naviozinho que é para representar as importações, né, os contêineres dos portos, até chegar nos supermercados aqui, como mostra aqui, ó, eles comprando até chegar ao ponto final, que é a mesa do consumidor. Então, essa cadeia produtiva ela é muito grande e é responsável por uma parcela importante da economia brasileira, principalmente, né? Então, aqui são dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, do levantamento anual que eles fazem, né? Desse ano mostra que a produção foi de 14,3 milhões de toneladas de carne de frango, um valor bruto de 108,9 bilhões dessa produção. Exportação de 4,6 milhões de toneladas, que gera mais de 7 bilhões de euros dessas exportações. Vende para quem? Para mais de 150 países. Então, é um mercado consumidor grande aí. O consumo per capita aqui, brasileiro, tem em torno de 45 quilos por habitante ano, mostrando um pouco a importância desse setor aí para a economia nacional. Deixa eu ligar aqui. A gente ficou faltando a parte de ovos, mas eu vou fazer um vídeo separado só com a parte de coleta, processamento de ovos, que é coisa bem simples. Mas o bom mesmo é mostrar um vídeo para vocês que mostra assim, as etapas das esteiras, bonitinho, por onde passa, de coleta. E aí depois da coleta tem a seleção, tem a lavagem, tem a endoscopia, tem a pesagem e que é a classificação e até a embalagem. É mais fácil ver nos vídeos do que a gente só explicando com fotos. Então, não esquecer, nosso combinado é o quê? Vocês assistirem esse vídeo e comentar lá para eu saber que vocês assistiram e eu vou registrar a presença com base nisso, ok? Referente à aula de sexta-feira que a gente não teve por causa do jogo da seleção, ok? Até mais.